Vitória gigante do nosso Corinthians fiel, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, rumo ao bicampeonato. Acredita no título do Coringão em 2026? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver todo o desenrolar, bastidores e também análise da vitória do Corinthians. Yuri Alberto marcando e chutando para longe, jejum de gols. E a treta entre Diniz e Gabriel Paulista que teve ali dentro de campo. Comentaram sobre tudo isso, inclusive palavras do próprio Gabriel Paulista. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like, você que tá feliz com a vitória. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Não tem um outro jogador com característica de velocidade no ataque para poder desafogar, né, o time em determinados momentos, quando está muito pressionado, ou quando a estratégia é essa mesmo, dar um passo atrás e jogar no espaço. Só quando o Yuri Alberto está em campo, essa possibilidade existe. E hoje, eu não diria que ele perdeu gols, mas ele esteve envolvido em alguns ataques que poderiam dar fim a esse período sem marcar, que já chegou a 9 partidas. E aí, quando o Garro o encontra mais uma vez no final do jogo, né, ali pelos 38, 39 minutos, ele tem muita calma e muita tranquilidade para dar o toque por baixo e finalizar com categoria. Assim, é uma coisa intrigante, né? Porque ele vinha se lamentando muito por não fazer um gol em tantos jogos. E aí, na hora que a oportunidade apareceu, ele escolheu a finalização mais difícil. Ele é corajoso e isso mostra, né, pelo menos para mim, que a confiança dele está no lugar em que deveria. Porque na hora que a oportunidade veio, ele tentou fazer um gol que é de quem tem feito gols aí o tempo todo e tudo bem, eu posso perder hoje. Não, ele fez o gol e o Corinthians venceu. Bom, e se não estava com confiança, retomou, chegou naquela hora ali a confiança. Bom, eu quero falar também do Diniz e das escolhas para essa partida. Era um jogo contra o Barra, já tinha vencido o primeiro jogo na Neoquímica Arena e ele, toma um time titular, Eugênio. Ele quase tirou o Ranieri, titular. Ele tira ali o Ranieri e ele tira também, além do Ranieri, o Bidu, né? Bidu e Ranieri, são os dois mesmo que estão fora, assim. É praticamente um time titular. E ele coloca contra o Barra jogando na Neoquímica Arena, com a vantagem. É verdade. O Carrilho vinha jogando no meio de campo também, né? Mas aí essa é uma... No jogo não, né? Essas são opções que você tem de um jogo para o outro, de acordo com a característica da partida, do adversário e do que você tem nas mãos. Ele não chega, não dá para dizer que ele poupou o time. Talvez ele tenha tirado jogadores mais desgastados. O Bidu se desgasta muito, é um jogador que está em todos os lugares, ele vai para o ataque, ele volta, ele briga, ele discute. Então, e não tem ali, né? O Hugo está machucado, que teoricamente seria o reserva dele, praticamente não joga. Então, ele hoje coloca ali o Ranieri, que já quebrou o galho de zagueiro no Corinthians, mas é de origem lateral. E ele vai no meio de campo com o menino André, que se esperava mais dele. Essa foi uma questão que eu trouxe aqui, né? O André é um jogador que apareceu muito bem, teve aquela proposta de venda para o Milan, gerou uma discussão, um disse-me-disse. O Dorival Júnior bateu o pé, que não podia vender e tal. E depois o Dorival sai do Corinthians e o André perde um pouco do ritmo. O que é normal para um jovem jogador, que tem sim potencial técnico. Tem umas polêmicas, né, também. Tem. Dele, expulsões, lances... Mas é aquele lance esquisito, aquela expulsão dele, né, pelo gesto obsceno, dá para você colocar na conta de um jogador ainda jovem, ainda em formação, ainda tentando se posicionar, mas eu estou cobrando mais a parte técnica, o desempenho técnico dele, que hoje não aconteceu, conforme a gente imaginou que ele pudesse apresentar, e aí acabou sendo substituído muito cedo. Isso não é bom para ele, né? Mas diante de uma necessidade do Corinthians de ter uma postura diferente do jogo, né? Acabou que funcionou quando ele sai, né? Que aí traz o Bidon um pouco mais para o meio, coloca o Caio César, e o Caio César, já que o Bidon estava mais pela direita, explora melhor aquele lado ali. Mas eu acho que são opções normais de uma temporada em que você tem que poupar. Há quem defenda, ou havia quem defendesse antes do jogo, que o Diniz poupasse mais jogadores em maior quantidade, entendendo que era um jogo, em teoria, mais fácil, contra um adversário de terceira divisão, que já tinha sido vencido na primeira partida,
mas o Diniz resolveu não brincar com fogo. Uma eventual dificuldade, uma eliminação, como a gente viu, né, acontecer com grandes clubes já nessa semana de Copa do Brasil, cairia como uma bomba no Corinthians. Ele foi para um time de segurança. E esse time que dominou o jogo, controlou a partida como um todo, só conseguiu fazer um gol no finalzinho. Imagina se ele coloca um time completamente reserva ou com maioria de reservas e tem dificuldades, daqui a pouco sofre um gol, como pode acontecer com qualquer equipe, e aí o mundo desabaria na cabeça dele. Ele foi na bola de segurança, desgastando um pouco alguns jogadores, mas depois do gol ele rapidamente os tirou. Mas o gol só acontece aos 40 do segundo tempo, aos 39 do segundo tempo, né? Bom, cansou, é uma escolha e realmente são opções. Tem a Copa do Mundo também, e eu não sei se isso passa pela cabeça do Diniz. Daqui a pouco eles vão poder descansar um pouco também com a Copa do Mundo. O que importa é o que tem até a Copa do Mundo. Eu não sei se ele pensa isso também, André, mas é uma opção que te deixou assim meio impressionado? Você imaginava que seria mais um time reserva? Eu achava que ia ser uma equipe mais mesclada e para mim ficou claro que, como disse o Eugênio, o Diniz não quis correr nenhum tipo de risco. Por mais que o Corinthians estivesse em casa, com o comando do placar parcial desse confronto, e o normal, né? Independentemente de escalações ou quantos titulares presentes, é o Corinthians vencer o Barra no seu estádio, né? A própria vitória fora de casa já indica que há um favoritismo muito claro e uma diferença técnica que também é muito evidente para todo mundo. Mas o que eu acho que aconteceu foi que o Diniz falou, ele olhou o planejamento, evidentemente tinha informações a respeito do estado físico dos jogadores e não quis deixar nada para circunstâncias. E o Corinthians quase não ganhou, né? Se classificaria do mesmo jeito com o empate, mas por mais que tenha criado e tenha tido a bola e tenha tentado de um jeito, tentado de outro, se aproximado do gol várias vezes durante o jogo, só conseguiu marcar no finalzinho. E não foi porque jogou mal, né? Não se trata aí de uma atuação em que o Corinthians ficou um tempão com a bola de um lado para o outro e nada aconteceu. Não foi isso. 27 finalizações. 27 finalizações. Duas na trave. Né? Duas na trave, como o Eugênio acaba de nos lembrar. Mostram um jogo muito desequilibrado do ponto de vista ofensivo. E o resultado do jogo deveria ser muito maior do que esse 1-0. Mas o futebol tem suas próprias vontades às vezes. Deixa eu colocar uma tela dos números da partida para os fãs de esportes também terem uma ideia, né, pelos números, que nem sempre falam a verdade, mas hoje falaram. A posse de bola 70-30 e como bem lembrou o Eugênio, chegou a 80 em alguns momentos, finalizações 26-5, finalizações novas 10-1, grandes chances 3-0 e ações na área rival 26-4. É um problema, e eu acho que esse pode ser o principal problema do Corinthians, um Corinthians que chega muito perto do gol, quase marca, mas nem sempre é eficiente para fazer um 3-0, um 4-0, Eugênio? Acho que são circunstâncias de cada jogo, né? E do que os adversários propõem de sistema defensivo, né? Ele vem de um jogo, num clássico, em que ele fez 3 gols. Porque aí é um jogo naturalmente mais aberto. Você tem o lá e cá. Quando você encontra uma equipe como o Barra, que vem para defender a sua honra, que não quer ser goleada, que praticamente não passou do meio de campo, fica lá atrás o tempo inteiro, com linha de 5 defensores, é mais difícil encontrar espaço para fazer gerar tanto jogo dentro da área, embora o Corinthians tenha gerado. Mas na hora da finalização tem sempre um pé que aparece na frente, alguém que chega trombando, dividindo. Muito jogador ali atrás, então a chance da bola bater em alguém e ir para fora também é grande. Muita perna na frente. Então, hoje em dia está muito difícil, né? Pelo desgaste físico, pelas defesas, quando você enfrenta um time do Diniz, essas defesas sabem que vão sofrer com um adversário que gira muito a bola, que tem esse controle do jogo, controle técnico. E qual é, muitas vezes, a alternativa? Se trancar, bloquear espaço, abrir mão de atacar, tentar a famosa uma bola, um contra-ataque, uma bola aérea, né, para tentar fazer um gol. E, normalmente, os adversários vão se trancar mais e você vai ter mais dificuldade de fazer gols mesmo. Agora, quando você vai para um jogo mais aberto,
a tendência é que esses gols apareçam um pouquinho mais. Foi assim realmente no Clássico, e os 2 gols que o Corinthians tomou aqueles gols de bobeira. Erros próprios. Erros próprios que o próprio Diniz falou, olha, era para ter sido muito mais e a gente não deveria nem ter tomado os 2 gols na partida contra o São Paulo. André, mas você vê isso, assim, é um Corinthians que cria muito, mas nem sempre consegue ter essa eficiência? Alguns jogos são assim. Hoje, claramente, o Corinthians, apesar de ter colocado uma pressão tremenda, e acho que até na maior parte do tempo, mesmo que o Corinthians não conseguisse o gol, eu não notei, claro, não estava no estádio, mas não notei pela transmissão um ambiente de insatisfação porque o gol não saía e o Corinthians, como eu falei agora há pouco, ficava tocando a bola de um lado para o outro como se fosse um jogo em que não precisasse fazer um gol, né? Às vezes, essas posses chamadas de posse de bola estéril incomodam porque nada acontece, né? É um eterno recomeço, a bola está sempre indo para trás, depois ela vai para um lado, depois ela vai para o outro. Um tempo atrás eu escrevi a respeito disso como se fosse um jogo de handebol, e pessoas que jogam handebol no Brasil ficaram bravas comigo, como se eu estivesse fazendo uma crítica ao handebol, ou como se eu não soubesse que existe uma regra, que você não pode ficar passando a bola de lado no handebol, você tem que ter a intenção de atacar. E quando eu digo jogo de handebol, e essa é uma expressão usada muitas vezes aí pelo mundo afora, eu estou exatamente me referindo a uma situação em que a bola fica indo de um lado para o outro e não entra na área, e não existe, né, uma ênfase, numa contundência maior nos movimentos ofensivos. Muitos jogos de futebol são assim. Hoje eu acho que não foi. O Corinthians tentou de um jeito, tentou de outro. A bola aérea ofensiva, por exemplo, que tem sido uma arma com o Diniz, não funcionou. O Corinthians tentou também com ela, com as bolas erguidas pelo Garro, escanteios, faltas perto da área, as coisas não funcionaram. E de um jeito ou de outro o Corinthians acabou vencendo. Vence por um placar que ficou, assim, em comparação com o que o jogo mostrou, é um placar muito curto, né? E o Corinthians nem precisava dele. Mas perto do que teve de produção ofensiva, 1-0 ficou muito pouco. O jogo mostrou algo bem diferente disso. Então, se você pega a estatística, 27 finalizações, 2 bolas na trave, 1 gol, você fala, foi uma noite muito diferente. Ou o time foi muito mal nessas finalizações, ou contou com uma falta de sorte tremenda. Eu não acho que não foi nenhuma coisa nem outra. O Corinthians tentou e só conseguiu. No final, com o Yuri Alberto, não acho que essa vai ser uma característica. Contra o São Paulo, por exemplo, que foi a última apresentação, o melhor jogo sob o comando do Diniz, o retrato que o time deixou foi bem diferente. Eu acho que o Corinthians tem condições para jogar o tipo de jogo que o Diniz prefere, que é um jogo de muita posse, muita movimentação, muita troca de passe, assim, níveis elevados de troca de passe, mas é um jogo que tem que ser ofensivamente também eficiente, porque senão de nada serve. E o Diniz e o Gabriel Paulista, eles trocaram mesa em alguns momentos da partida. Você olhar direitinho e grita para lá e um grita para lá. É muito Diniz isso, né? Esse jeito aí. Parece que ele tá até no FF, sabe? No 1.5, no 2.0. Porque ele é muito agitado e ele faz tudo muito rápido ali. Mas aí eles brigam, discutem e tal, e nada mais Diniz do que isso, gente. O Diniz não é o único técnico que tem um comportamento mais nervoso, né? Irrequieto, que discute assim, à beira do campo. É o que mais discute, mas também não é novidade, né? Porque com tantos jogadores ele já discutiu. Ano passado teve uma discussão que ficou muito... aliás, no jogo do Vasco com o Corinthians, ficou muito famosa com o Rayan. Ele cobrando muito o Rayan depois é vendido, vira a grande estrela do clube, vai para a seleção brasileira e ao chegar na seleção brasileira agradece ao Diniz. Então, sabe, acho que se valoriza demais esse tipo de situação. É o jeito dele, ele está tentando orientar. Aí quando orienta, o cara não faz o que ele orientou, ele fica nervoso, ele vai cobrar, vai reclamar. Mas eu acho que é coisa de campo. Coisa de campo. O Gabriel Paulista até deu uma declaração a respeito disso. Sim, não pode parar, né? Ele é um dos jogadores que mais interagem com o Diniz normalmente. E as interações, como sempre se disse, elas não são aquela coisa polida de
olha, por favor, se movimente um pouco mais por esse lado, ou procure não errar os primeiros passes quando tentamos iniciar as jogadas, né? Olha aí as aspas, André. Eu xingo ele, ele me xinga, mas é no respeito. No jogo contra o Peñarol, ele grita, Gabriel. Eu olho pra ele e ele responde também. No dia seguinte, ele me falou, a gente tem uma energia muito boa. Fecha aspas. Tá aí o que ele falou em entrevista ao Podpah. Hoje, ele levanta o braço, aí o Diniz grita assim com ele, levanta o braço mais uma vez aí, a mão de novo aí, pra você ver. Aí grita e dá pra você ouvir. Assim, eu não gosto, assim... É uma coisa que me incomoda, esse jeito e esses gritos e essas discussões entre eles. Mas os jogadores depois dizem que está tudo certo e tal. E eu espero que o Gabriel Paulista, que seja verdade, que ele não ligue, que os jogadores achem normal. Vitória gigante do nosso Corinthians, fiel. Enquanto os tricas vão assistir aí pela televisão, Coringão classificado para as oitavas aí da Copa do Brasil. Partida dominante, confiante, com a autoridade do Corinthians que dominou do início ao final. Claro que o gol só saiu no final, poderia ter, com as chances que criou, ter tido um placar mais elástico, mas foi importante a vitória, foi importante ver a consistência do time do Diniz mantendo o time titular, praticamente ali o time titular só poupou o Bidu e o Ranieri, que são os dois que se desgastam muito nas partidas, mas o Corinthians, com autoridade, despacha o Barra e vai para as oitavas rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil. Destaque para Rodrigo Garro, que jogou demais, tá com confiança, tá indo para cima, achando uns passes cruciais. Yuri Alberto, que desencanta depois de 9 ou 10 partidas aí de jejum, que ele ganha agora a confiança, volte a marcar, o Corinthians vai precisar muito dele, principalmente com a volta do Memphis Depay, e caso o Memphis Depay não renove com o Corinthians. A gente viu aí a treta, né, entre Diniz e Gabriel Paulista, a gente já vê o Diniz se soltando, abrindo as asinhas, mas que continue dessa maneira, né, que seja com respeito, fique dentro de campo e o Corinthians consiga aí criar um bom ambiente, como foi criado com o Dorival e foi campeão da Copa do Brasil, que nesse ano vem a se repetir. Se acredita no título do Coringão, já deixa aí nos comentários. Gostou da vitória, da partida do Corinthians? Comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!